famoso Aristóteles dizia o seguinte: somos aquilo que repetidamente fazemos. Excelência, então, não é um modo de agir, mas um hábito. Os hábitos estão presentes em todos os momentos do nosso dia e influenciam o nosso comportamento, as nossas escolhas e ações. No programa de hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Fique ligado que minha vez já começou. Olá, seja bem-vindo. Estamos falando aqui diretamente dos estúdios do IABC para a sua casa, para o seu coração. Seja bem-vindo ao nosso quarto, a esse lugar onde nós conversamos sobre as coisas mais importantes e inteligentes da vida. E para conversar nesse programa com a gente, estamos aqui com uma galera muito especial, aqui alunos do IABC. Tudo bom com vocês? Tranquilos? Manda aquele alôzinho pro pessoal que está em casa. E aí, animados e felizes, todo mundo pronto para o bate-papo de hoje? A gente vai conversar hoje sobre esse negócio de comportamento que a gente repete, que faz todo dia, né? Alguém tem algum comportamento que repete todo dia? Vocês escovam os dentes? Escovam os dentes? Só um recadinho pessoal de casa. Os alunos aqui do IABC, Colégio IABC, que é um colégio de regime de internato que fica aqui no coração do Brasil, entre Goiânia e Brasília. Esses alunos moram aqui e entre as coisas que eles têm o hábito de fazer é escovar os dentes. Eu fico feliz de saber disso, tá bom? Vocês escovam os dentes e tal. Esse negócio de hábito acontece mesmo na adolescência? Vocês têm esse negócio mesmo? Vocês percebem isso ou nunca perceberam os hábitos que vocês têm? Quem quer falar primeiro? Eu acho que o hábito é uma coisa assim que a gente percebe quando você para prestar atenção. O que você faz num dia é a mesma coisa, pelo menos aqui no internato, é a mesma coisa que você faz no dia anterior. A gente levanta, vai para o culto, depois a gente vai para o refeitório, a gente volta, se arruma para ir para o prédio escolar. E aí segue uma rotina assim do dia. Rotina, você entra no piloto automático, né? Acordou, é hora de fazer isso, fazer aquilo outro. Quando você menos percebe, já está fazendo. É isso mesmo, Milene? Você concorda com ele? Concordo, sim. A todo instante a gente está fazendo a mesma coisa, né? Tipo assim, que nem ele falou, a gente acorda, vai para o café e isso é o tempo todo. Todos os dias a gente faz a mesma coisa. Interessante que às vezes a gente nem percebe, né? Por isso a gente chama de hábitos, né? Quais são os hábitos que vocês mais gostam aí? Quem tem aqui algum hábito, seu hábito preferido aí, das coisas que você mais gosta de fazer? Ir para o esporte. Ir para o esporte. Aqui no colégio vocês vão para o esporte que dia da semana? Na quarta, no domingo à noite, tem domingo à tarde também, e no sábado à noite. Qual é o esporte preferido de vocês aí? Sábado à noite. Sábado à noite, o dia do esporte. Tem algum esporte especial que vocês praticam ou não? O Lucas eu sei que gosta de esporte. Qual que é o seu esporte, Lucas, preferido? Meu esporte preferido é o futebol. Isso é um hábito para você? Você Sim, joga toda semana? Jogo todos os dias. Todos os dias? Todos os dias à tarde. Olha aí, que legal. Isso faz parte da sua vida, então? Sim. Qual que é o seu hábito? Na verdade, eu gosto muito de andar de bicicleta. E eu acho que é um hábito, sabe? Eu gosto muito, eu me sinto muito bem. Que legal. Olha, pensando nisso tudo aí que vocês estão conversando, que nós estamos conversando aqui, a gente convidou uma pessoa muito especial para conversar sobre esse assunto com a gente. É a Mary. A Mary, ela trabalha justamente com a formação de hábitos das pessoas. Tudo bom, Mary? Seja bem-vinda ao nosso quarto. Dentre as bem, outras, Denison? tudo bom? Olá, pessoal, tudo bom? Olá. Seja bem-vinda, viu? Prazer. Quer mandar um alô pro pessoal de casa? E aí, pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre hábitos, algo que realmente faz grande diferença nos resultados da nossa vida. Mary, a gente estava conversando aqui sobre hábitos. Você ajuda justamente muitas pessoas a consolidarem os seus hábitos, inclusive adolescentes, né? Você já ajudou muitos adolescentes num programa de formação de hábitos. Mas o que é um hábito, Mary? Na realidade, o hábito é algo que você elege para você como... Primeiro você vê o que você tem que fazer, né? O seu padrão de pensamento, e aí você faz repetidamente aquilo, conforme você vê e acredita, se torna um hábito. Então, isso é um hábito, é a repetição das suas crenças, daquilo que você vê e elege como verdadeiro para você. Eu vou colocando, isso aqui é verdade para mim, isso é importante para mim, eu vou repetindo. Eu vou fazendo. Tá certo. E aqui para vocês estavam falando agora há pouco, né, que ir para o culto aqui de manhã no colégio é um hábito, ir para o prédio escolar e estudar.
isso aí foi assim, uma crença que vocês colocaram assim na mente de vocês, isso é importante? Ou é porque tem algum preceptor, uma preceptora, os nossos líderes que mandam vocês fazerem? Como é que funciona aqui no colégio aqui? Exemplo de hábitos aqui na escola é o culto, né? Que de manhã ir para estudar, trabalhar, que antes, no começo, as preceptoras elas iam, acordavam a gente, só que depois, tipo, de 1 ano, 2 anos, já é um hábito. A gente acorda e já sabe que naquele horário a gente tem que ir para o culto. Acaba sendo uma coisa automática. E, tipo, quando eu estou em casa, nossa, o horário da janta, 6 horas, normalmente a gente janta aqui, né? É como se fosse um reloginho dizendo. Automático, já é um hábito. Você falou preceptor, preceptora, né? Para você que está em casa, deixa eu explicar para você, tá bom? Preceptor e preceptora são como se fossem os pais dos alunos que moram aqui junto conosco e ajudam a cuidar da rotina do dia a dia desses alunos. Matheus, você ia dizer? Interessante essa questão de hábito que vai se tornando tão rotineiro aqui na nossa vida aqui. Eu cheguei esse ano no colégio e para mim assim, acordar de manhã, ir para o culto, ir para o café, depois ir para o prédio escolar, vai se tornando tão rotineiro que a semana vai passando muito rápido para mim. Eu não era acostumado com isso na minha casa e aqui a semana passa assim voando. Você vê o tempo voando. É isso mesmo, Mary? Olha que interessante. Olha só, pessoal, que interessante. Às vezes a gente não tem uma disposição natural de fazer alguma coisa. Só que à medida que você vai fazendo, essa disposição vai interiorizando naturalmente e você começa a devolver como um hábito. Por exemplo, a gente não ter vontade de tomar água, por exemplo, né? E é uma coisa necessária para o nosso corpo. À medida que você toma água um pouquinho, hoje toma um pouco, vai tomando mais, amanhã começa a tomar 3, 4 copos por dia, você vai fazer um hábito tão legal na sua vida que você não consegue mais viver sem água. Você vai sentir necessidade, assim com o exercício físico. Então, o hábito é algo que a gente constrói dia a dia. Então, um hábito bom, mesmo que você diga, não gosto de tomar água, começa a tomar água. Não gosto de fazer exercício, que é tão necessário para o nosso corpo, para a gente viver saudável. Começa a fazer exercício, vai se tornar um hábito e você vai ficar muito melhor. E Mary, quanto tempo leva para a gente formar um hábito saudável? A gente falou de hábitos bons, hábitos ruins, existem dois tipos, né? Qualquer hábito ele leva o mesmo tempo. Como funciona isso? Na realidade, para a gente formar um novo hábito, um hábito bom, né? Um hábito positivo, a gente, assim como o hábito também negativo, que você vai fazendo gradativamente, você vai se tornando dependente daquele hábito negativo. Você precisa de um tempo, primeiro, disposição, querer, o seu livre-arbítrio. Deus é tão maravilhoso que Ele deu essa facilidade para nós, esta liberdade de nós escolhermos o que a gente quer fazer. Então, primeiro eu escolho fazer o hábito certo. E aí eu incorporo isso no meu dia a dia. Então, o tempo varia de acordo com a maturidade de cada um e com essa livre vontade. Então, não existe aquela fórmula mágica. Vai lá, 40 dias e não sei e tal. Não existe. Não Depende é bem assim. da vontade e o quanto de empenho eu coloco para fazer a coisa acontecer. Será que isso foi a mesma coisa com vocês? Não sei, alguns estão há mais tempo, outros há menos tempo aqui no colégio. Alguns levaram mais tempo para poder acostumar com a rotina do colégio, outro mais tempo, hein, Milene? Foi quanto tempo que você levou aí para se acostumar com a rotina do colégio? Bom, eu cheguei ano passado, demorou um pouco, acho que tinha uns 2 a 3 meses, mas eu cheguei assim e eu comecei a observar o pessoal como é que fazia, né? Então, eu vendo eles fazendo, eu fui aprendendo com eles e assim eu fui me adaptando. Da mesma forma que a Ítala falou, os preceptores nos ajudando, os monitores nos ajudando, e junto com tudo isso eu fui acostumando. Hoje é normal para mim tudo, levantar, ir para café, culto. E você acha que é mais fácil esse ambiente do colégio para formar esse hábito do que lá em casa, todo mundo solto, Com certeza, porque quando eu vou para casa, eu sinto aquela diferença, poxa, o que está acontecendo? Tá meio estranho. Mas sinto até, quando eu estou aqui, sinto saudade de casa, mas quando eu estou lá, sinto saudade daqui, da rotina daqui, dos amigos. Aqui é um bom lugar para aprender isso. Acaba ajudando, né, Ítala? Aqui, pelo ambiente que a gente está, é mais fácil de formar hábitos. Tipo, a gente acorda cedo, a gente vai para o café e tudo, tem um tempo para caminhar, para estudar. E em casa, quando eu ficava em casa, era muito junto as coisas. A gente não tinha essa noção de quão importante eram os hábitos. E aqui foi onde eu aprendi bastante com isso. A gente tem que se dedicar, que nem ela falou, a gente tem que se esforçar para formar um bom hábito. Não é por um acaso que acontece. E a escola incentiva a gente a formar bons hábitos. Eu até fiquei com uma dúvida agora. Hábito bom e hábito ruim formam no mesmo jeito? Será que hábito ruim a gente forma mais rápido? Tem alguma coisa a ver com isso? Ou... Na verdade, existe, por exemplo,
né? Eu não sou especialista em drogas, mas existe, por exemplo, a gente vê aí dos relatos de pessoas que se drogam com muita rapidez, muita facilidade. Porque existe uma alimentação disso, né? E é uma alimentação não só física, como emocional, psicológica também. Então, o fato de eu, por exemplo, uma pessoa que usa drogas, está numa depressão, usa droga, se sente bem. Volta para a depressão, usa droga, se sente bem. Vai formando um hábito e um vício negativo, um hábito negativo. Isso tem que ver, então, com o senso de prazer da pessoa. Eu estou sentindo certeza, prazer e tal. com certeza. Então, se eu não tenho prazer naquilo que eu estou fazendo, vai dar trabalho que aquilo se torne um hábito. Prazer e propósito. Por exemplo, hábitos bons, nem sempre eu tenho um grande prazer em fazer um hábito bom. Certo? Mas eu tenho um propósito. E aí, no fim, aquele hábito que não era tão bom no início, por exemplo, me exercitar, tocar piano, né? Quantos adolescentes, quantas pessoas têm dificuldade de aprender o instrumento, precisam constantemente estar ali estudando. Fez um hábito, fez um aprendizado e se torna prazeroso e fácil. Fantástico isso, Mary. E o interessante é perceber como isso é real na vida das pessoas, né? Sim. Gente, nós vamos daqui a pouquinho voltar a conversar sobre esse assunto. É um assunto muito importante. Eu não sei como é que está a sua vida em relação aos hábitos. Será que tem alguns hábitos bons que você precisa consolidar e alguns ruins que você precisa eliminar? É sobre isso que a gente volta a conversar já já no próximo bloco. Até lá, viu? É isso aí, estamos de volta conversando com você, conversando com quem se interessa com aquilo que é mais importante para a vida. Eu aproveito para mandar um abraço para o pessoal lá do Rio de Janeiro, para os cariocas, em especial para você, Ana Caroline, você que está sempre ligada aqui no programa, viu? Um grande abraço para você e continue aí. Você já curtiu a página do Face, viu, Ana Caroline? Agora está na hora dos demais colegas, dos demais amigos aí. Que tal você convidar os seus amigos? Entra na nossa página, curte a nossa página, acompanhe tudo o que está acontecendo, aproveite para mandar perguntas, dúvidas. É esse o canal que nós temos de comunicação, vale a pena acompanhar, viu? E nós estamos aqui conversando sobre hábitos com a Mary, que justamente ajudou muitos adolescentes, muitas pessoas têm ajudado até hoje na sua formação, na sua profissão. Trabalha na Franklin Covey, trabalhando justamente com os hábitos de empresários, pessoas de sucesso, que às vezes precisam dar um jeito nos hábitos da vida, né, para conseguir ainda mais o seu sucesso. Mary, você tem filhos adolescentes? Tem? Não, já cresceram. Na realidade, o Lineker, né, o meu primogênito, tem 28 anos e o Leander está com 25 anos. Moram fora do Brasil. Moram fora do Brasil? Aproveita para mandar um abraço para eles. Um grande beijo para vocês, para Ellen, para Keila. E não esqueça que a mamãe, ama vocês. Olha aí. Mas eles já foram adolescentes um dia, né? Sim. Tem saudade dessa época deles? Saudade de tênis jogado pelo chão. Ah, tem isso? Aqui não tem esse problema, não tem? Tênis jogado pelo chão. Rapaz, se eu contasse o que eu já vi entrando nesses quadros. Brincadeira, aqui a turma tudo arrumadinha aqui, viu? A gente só traz os melhores aqui. Tem hábitos saudáveis, positivos. Mary, falando de hábitos ruins, será que a gente estava conversando agora há pouco, né, no primeiro bloco? Tem alguma coisa, algum segredinho que ajuda a gente a eliminar os hábitos que não são tão bons, como os tênis jogados pelo quarto? Na realidade, Denison, o que muda um hábito é a consciência, né? Tomar consciência. Tomei consciência de que não quero mais fazer aquilo, eu começo a colocar toda a minha energia, todo o meu corpo, toda a minha motivação em prol de não fazer mais aquilo. Não importa quanto tempo eu tenho esse hábito. Não importa quanto tempo. É um hábito, eu adquiri o hábito agora, o princípio é o mesmo. Eu tenho que, primeira coisa, é ter consciência. Me conscientizar. Veja, uns vai doer mais para deixar. Meu corpo vai sentir mais vontade de fazer, né? As minhas emoções vão pedir mais. Outros serão mais fáceis de deixar, mas todos partem pela consciência. Não quero mais fazer. Será que foi isso que aconteceu com vocês aí, quando a preceptora, o preceptor, o pessoal lá chegava, gente, está na hora de acordar, e vocês começam a ganhar consciência. Para vocês, quando fala assim, ganhar consciência, o que é? Guilherme, você consegue dizer para a gente? Ganha consciência do negócio, o que é? Eu acho que a consciência é mais quando você acorda para alguma coisa. Você está aqui e você percebe que, não, peraí, eu preciso mudar isso aqui. Isso aqui é importante para mim. Quando eu morava lá na minha casa, eu tinha o costume de ir para a escola normal, a gente levantava faltando 10, 15 minutos e ia arrumando correndo e ia lá para a escola. Aí eu chego aqui, a gente
já acorda às 5h30, porque a programação já começa de 5h30, desde o culto até o lanche. E você chega, e quando você vai para o pré-escolar, eu cheguei e estava tudo normal, até que eu percebi que de lá a gente já saía junto com todos os colegas para o almoço, e aí isso foi tornando, mas que coisa estranha, até que isso se tornou um hábito e virou a rotina. Virou rotina na minha vida. Aí você ganha a consciência de se acordar. Poxa, isso é importante para mim, e aí você acaba fazendo. O engraçado, complementando o que ele disse, quando na escola mesmo, na mente de escola, eu tinha o hábito de chegar com fone de ouvido, mexendo no celular, só na sala de aula que não podia. Mas durante os corredores, assim, a gente mexia no celular. E quando eu cheguei meio que assim, os monitores, lá eu sou monitora do pré-escolar, brigando, falando que não podia, que não pode, senão eu iria recolher o celular. Mas com o intuito de fazer com que os nossos estudos melhorassem. Para você focar nos estudos, melhorar o nosso hábito. Então, tudo isso foi questão de aprendendo. Esse negócio do celular é um hábito poderoso, então? Tomar consciência. Mary, por que os hábitos são tão poderosos, envolvem tanto a gente assim? Na realidade, o hábito, né, o ato de fazer constantemente, repetidamente algo, faz um caminho neurológico, né? Vai traçando. É como se fosse uma cicatriz no nosso cérebro. E aí, toda vez, a tendência que você tem em fazer alguma coisa, você cai para aquele caminho que já está feito. Então, para você fazer um outro caminho, você tem que fazer uma nova programação mental. Por isso que a gente começa com a consciência e a livre vontade, o livre-arbítrio. E depois, pessoal, não existe outra coisa, é disciplina. Interessante. Então, precisa da disciplina, né? Disciplina. Um tempo atrás eu estava lendo sobre a melhor época da vida para formar bons hábitos, né? E corrigir hábitos. E o autor dizia que um dos melhores momentos da vida é justamente a adolescência. Justamente porque ele está começando a ganhar independência, eu estou começando a ter essa consciência pessoal, eu começo a ter uma espécie de poder quando eu estou mudando o meu hábito. É isso mesmo, Mary? Isso interfere na vida adulta, os hábitos que eu formei na adolescência? Esse momento da adolescência é um momento de muita flexibilidade. Eu não tenho as travas que um adulto tem pelos códigos sociais, etc. Então, eu sou flexível, eu estou pronto para mudar e para fazer. Então, agora é o momento da gente fazer as mudanças que a gente quer para o futuro. Então, o que importa hoje? É você ter o seu objetivo muito bem definido do que você quer alcançar para o futuro e mudar o hábito. Ou fazer um hábito novo, um hábito positivo, para que você alcance o objetivo. Olha só, então, quando eu ganho consciência e tenho assim um objetivo claro, isso tudo fornece mais poder para que eu possa conseguir transformar esse hábito. Sem dúvida. Na realidade, a gente tem que pensar o seguinte, gente, todo mundo quer um resultado bom no final, não é? Eu quero ser saudável, eu quero ser disposto, eu quero ser inteligente, eu quero entender de matemática, português, geografia, eu quero ser um médico, não é isso? Isso é o final, é o resultado final. Só que primeiro é o seguinte, eu preciso ter consciência e autoconsciência, um mapa mental positivo daquilo que eu quero alcançar, eu preciso ver as coisas que eu quero alcançar, os meus objetivos bem definidos, e aí eu venho para um outro estágio que é o fazer, que é o meu comportamento assertivo, adequado com os meus objetivos. E então eu tenho o resultado final, que é o obter o resultado. É mais ou menos assim, ó, ver, fazer e obter como resultado final. Se eu quero mudar um hábito, mas não mudo o meu jeito de enxergar as coisas, então dificilmente vou conseguir mudar. Você não vai mudar o hábito. Interessante, né? Tá falando sobre hábitos saudáveis, né? Quando a gente quer se alimentar, tal, melhor, mas eu acabo não enxergando que isso é importante para mim, eu acabo então não mudando. Não mudando. Interessante. Sim, Adriele. Eu queria fazer uma pergunta, sabe? Se eu deixei um hábito para trás, é mais fácil eu voltar a fazer ele ou fazer um novo hábito? Voltar àquele hábito eu deixei, o que é mais fácil? Eu resgatar aquele velho hábito que eu abandonei ou fazer um novo hábito, né? Eu ainda vou tocar na disciplina. Qual é o seu nome? Adriele. Adriele, você imagina o seguinte, você já tem um caminho neural feito, certo? Então, a tendência fica mais fácil você voltar para aquela programação. Você vai ter que ter disciplina para fazer uma nova programação. Tem um filósofo do mundo corporativo, Jim Rohn, que ele fala o seguinte, que nós sofremos com duas grandes dores. Ou a dor da disciplina ou a dor do arrependimento. Se eu não tenho disciplina para fazer a mudança, fatalmente eu vou me arrepender no futuro.
Interessante isso, né? E Mary, você acha que a nossa vida assim com Deus envolve também essas questões dos hábitos? Sim, com certeza. A oração, a comunhão diária, isso tem a ver com os hábitos, entendeu? Então, a pessoa que tem assim o hábito de passar mais tempo com Deus, o relacionamento com Deus também vai acabar produzindo algo diferente. Né? Claro, por exemplo, o hábito de você ter Deus todo momento, no seu pensamento, estando conversando com Ele o tempo todo. Senhor, agora eu vou fazer uma prova, me ajude a que eu lembre, né, o que eu estudei. Essa constância na comunhão e no caminhar junto com Ele, ele acaba ficando indispensável na vida. Olha aí, ele já faz parte da minha vida. Faz parte da vida. Mary, olha, e o programa foi tão bom, tão gostoso, o tempo voou. Já chegou o momento de você mandar aquele recadinho pro pessoal que está lá em casa. Ok, tá bom? Gostei muito. Pessoal, olha, foi muito bom esse bate-papo com vocês. Espero que tenha valido a pena as grandes lições para hoje e para toda a vida, tá bom? Olá, pessoal. Não podemos esquecer 3 grandes coisas. Primeiro, o hábito depende da forma como eu vejo as coisas. Então, depende da minha livre vontade. Segundo, preciso ter disciplina para mudar um hábito ruim, transformá-lo num bom. E terceiro, é foco no meu objetivo, vontade de fazer acontecer e realmente de mudar para ter um resultado melhor. Então, se a gente fizer isso, eu tenho certeza que seremos super bem-sucedidos na nossa mudança de hábitos. Obrigado, Mary. Obrigado a você que acompanhou a gente aí em casa. E olha, o nosso desejo é esse, que você cultive os melhores hábitos na sua vida, que você aprenda a aproveitar o seu tempo, aprenda a aproveitar o que você tem de melhor para oferecer para as pessoas deste mundo. Afinal de contas, nós somos exatamente aquilo que nós repetimos todos os dias e que você seja cada vez mais parecido com Jesus. Mary, ora para a gente, por favor. Deus querido, nós te agradecemos porque o Senhor nos criou e pedimos que nos ajude, nos dê força e disciplina para transformar os nossos hábitos ruins em bons hábitos e assim sejamos mais parecidos com o Senhor e estejamos mais perto também. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Mary. Obrigado a você que acompanhou a gente, que pôde estar conosco nesses momentos. Olha, um grande abraço. A gente se vê na próxima semana. Aproveita durante a semana para curtir a nossa página e acompanhar todos os recados do programa de hoje. Um abraço. Até lá. Eu vim para cá mais jovem, um pouco, eu tinha 12 anos, e eu vim para cursar o 8º ano do ensino fundamental. Mas a minha família, ela não sendo adventista, meus pais me decidiram trazer para cá porque eles acreditavam que aqui eu receberia não só a educação da escola, mas também extracurricular para viver em sociedade, para ser uma pessoa que faz a diferença, que tem um caráter, uma vida espiritual, princípios e tudo mais. Aqui no IABC nós temos como objetivo colocar no coração do aluno o conhecimento acerca do seu Criador, o conhecimento acerca de suas origens, mostrar a ele que a vida tem uma razão de ser, que ela tem um significado. Algumas características que a sociedade tem deturpado ao longo dos anos, cabe ao docente em sala de aula mostrar ao aluno que elas precisam ser restauradas para um desenvolvimento saudável, harmônico da sociedade no geral. Sempre vou no dormitório, converso com as alunas, dou sempre um conselho para elas, né? E o internato é muito bom por isso, né? Os professores interagem muito com os alunos. A educação do IABC foi essencial para mim entrar na faculdade, porque os professores sempre estavam ali falando dos alunos, você tem que estudar isso porque cai sempre no Enem e tal, nos vestibulares. No 2º ano, consegui fazer o Enem, vou dar entrada agora na Federal, Engenharia de Minas, que era o que eu queria mesmo. Espero que meu futuro seja bom profissionalmente. Um ambiente educacional completo é o que você talvez esteja procurando. Entrego a ti a minha vida,
age em mim.